Tem uma introdução aqui, Revi. Hum. Introdução do editor. Que ela é importantíssima para colocar a gente dentro, né, do espírito da obra, tá? Aqui? Aí nesse livro mesmo, no início, Uhum. tem, logo depois do índice do sumário, né, aí vem introdução do editor. E vamos dar uma lidinha aqui nas orelhinhas também, que ajuda, né? Olha só, então, só digamos assim, uma lambidinha, como dizia o pessoal lá. Uhum. Nós já estudamos, Regina, aquele livro que é uma introdução à obra de Eric Fegler, né? Nossa, aqui é Que bárbaro, é, eu adoro. Uhum. né? Que é a nova ciência da política, né? Coisa assim, né? Isso, a nova ciência da política. Né? É. E ali ele introduz, né, o restante das obras dele. E esse livro aqui, ele traz é o primeiro, né? É o primeiro de um conjunto aí de alguns volumes. Eu vou ler um pouquinho, eu vou ler as orelhinhas aqui e tal, Isso, tá. e depois eu leio a introdução, não é? Uhum. Israel e a Revelação, editado com introdução de Maurice P. Hogan, é o primeiro volume de Ordem e História, a obra monumental de Eric Fegel, que traça a história da ordem na sociedade humana. Está lembrado do que a gente leu agora há pouco em São Boaventura, do pecado, da corrupção, do modo, da Espécie espécie e da e ordem da criada. ordem. Uhum. Então, esta ordem a qual São Boaventura se refere é a ordem estabelecida pelo primeiro princípio, que reverbera na ordem das sociedades humanas. E Eric Fegel faz um trabalho em cima dessa ordem, né? Então, traça a história da ordem na sociedade humana. Este volume examina as civilizações do Antigo Oriente, como pano de fundo para a discussão do lugar histórico da ordem em Israel. Uhum. O drama de Israel reflete os problemas associados com a tensão da existência na medida em que Israel procurou conciliar os apelos da ordem transcendente, que a gente acabou de ler em São Boaventura, da ordem transcendente, criada pelo primeiro princípio, né, Uhum. com os da existência pragmática, e assim se tornou paradigmático. Certo? Então, ele uniu os apelos da ordem transcendente com os da existência pragmática, e assim se tornou paradigmático. E paradigma. Tá? Segundo Fegel, o que ocorreu em Israel foi um passo decisivo, não só na sua história, mas também na tentativa humana de realizar a ordem na sociedade. A singularidade de Israel consiste em ter sido o primeiro a criar história como a forma de existência. Isto é, como reconhecimento pelos seres humanos da sua existência sob um Deus transcendente, avaliando suas ações como conformidade ou contraposição à vontade divina, ou no bem imutável ou no bem mutável.
né? Uhum. O bem imutável é a vontade divina. No curso de sua história, Israel aprendeu que a redenção vem de uma fonte que o transcende. Fegel desenvolve ricas interpretações do Antigo Testamento pela leitura do texto como parte do drama universal do ser humano. Sua filosofia das formas simbólicas tem grandes implicações para o tratamento da narrativa bíblica como simbolismo que articula as experiências de ordem do povo. Engraçado, eu não vejo os cientistas políticos modernos falarem de Eric Feiglin. Uhum. É que O eles não autor estudam muito, né, Augusto? é, e estudam, entre aspas, os cientistas políticos da Escola de Frankfurt. Né? Uhum. O autor nos põe em sintonia com todos os parceiros na comunidade do ser. Deus nos criou do nada e passamos a ser um ser. Deus e homens, mundo e sociedade. Esta é uma das mais significativas contribuições para o pensamento político. A experiência do ser divino como mundo transcendente é inseparável da compreensão humana do mundo. Maurice P. Hogan, olha o que ele diz aqui. A Uhum. experiência do ser divino como mundo transcendente é inseparável da compreensão humana do homem. Maurice P. Hogan é professor de Sagrada Escritura, Antigo Testamento, no St. Patrick College, em Maynooth, Irlanda. É autor de The Biblical Vision of the Human Person, Implication for Philosophical Anthropology, de 1994, esta obra. Uhum. De 1901 a 1935, foi dos filósofos mais originais e influentes do nosso tempo. Eric Feiglin é nascido em Colônia, na Alemanha, né? Uhum. Estudou na Universidade de Viena, da qual se tornou professor de ciência política na Faculdade de Direito. Em 1938, por radical discordância do nazismo, emigrou com sua mulher para os Estados Unidos da América, tendo adquirido a cidadania norte-americana em 1944. Passou a maior parte de sua carreira na Universidade do Estado de Louisiana, na Universidade de Munique e na Hoover Institution da Universidade de Stanford. Publicou vários livros e mais de uma centena de artigos, recolhidos nos 34 volumes do Collected Work da University of Missouri Press. O fio condutor de Ordem e História é a experiência da realidade pessoal, social, histórica, cósmica, investigada segundo suas articulações por meio de símbolos. O princípio básico da investigação é de que a realidade da experiência é auto-evidente, pois, ao servir-se de símbolos para expressar
suas experiências, os homens fazem deles, a chave para a compreensão dessas experiências. Os velhos símbolos, né, Regina? Uhum. Lembra da dialética simbólica? Isso. A intuição de que a ordem é a estrutura da realidade. Mais uma vez a ordem, né? Experimentada pelo homem. E os símbolos são expressões da sintonia do homem com a ordem cósmica. Guia a convicção hegeliana de que a história da ordem é a ordem da história. Legal, né? Então, aqui foi a orelhinha, né? Tal. E agora, mais uns. A gente conclui aqui. Então, o plano da obra consiste assim: capítulo 1, Israel e a Revolução. Depois vem o mundo da polis. 3, Platão e Aristóteles. 4, a era ecumênica. E 5, em busca da ordem. São 1, 2, 3, 4, 5 volumes. Eu tenho esses. Aqui no Israel e a Revelação, nós temos aqui a introdução do editor, o prefácio, o agradecimento, sumário, analítico e a simbolização da ordem, né? Aí vem a parte 1, a ordem cosmológica do Antigo Oriente Próximo. Depois vem a ordem histórica de Israel. A parte 3 é a história e o rastro dos símbolos. Parte 4, Moisés e os profetas. E assim finda esse primeiro livro, né? Que é Israel e a Revelação. Né? Ok? E aqui é a introdução do editor, né? Introdução do editor. Vou ler só uma partezinha aqui para a gente não ficar a mercê, né? Israel e a Revelação é o primeiro volume de uma série projetada, Ordem e História, que se propõe a descrever a história da ordem na sociedade humana, de seu surgimento nas civilizações do Antigo Oriente Próximo até o período moderno. À medida que esse trabalho progredia, o plano de Eric Feiglin passou por modificações com o lançamento do volume 4 da série intitulada A Era Ecumênica. Não obstante, apesar de aprimoramentos e alterações subsequentes no pensamento do autor, Israel e a Revelação conserva sua validade e merece por si só ser objeto de estudo. Para Feiglin, a história torna-se inteligível quando considerada uma luta pela ordem verdadeira, que é uma realidade a ser descoberta retrospectivamente no fluxo dos eventos. O tema com que se inicia o prefácio serve de introdução à série como um todo. A ordem da história surge da história da ordem. A tarefa empreendida pelo autor consistiu em discernir no curso da história as formas simbólicas com que os seres humanos têm organizado sua existência pessoal e social. Israel e a Revelação examina as civilizações do Antigo Oriente Próximo com seu locus cósmico divino da ordem, bem como o locus histórico da ordem em Israel. Feiglin entende por ordem, em termos específicos, a ordem do ser transcendental com que a vida pessoal e social deve entrar em sintonia a fim de realizar-se plenamente. Feiglin entende por ordem, em termos específicos,
a ordem do ser transcendental, com que a vida pessoal e social deve entrar em sintonia. Ou seja, Frege não quebra a linha vertical com o transcendente, com o primeiro princípio, a fim de realizar-se plenamente e que indivíduos talentosos conseguiram, ao longo das eras, articular e formular como simbolizações da ordem. Muita atenção para essa questão da simbolização da ordem, né? Dos símbolos, né? Uhum. A palavra história abarca a existência humana sob condições políticas mutáveis, pela ascensão e queda de civilizações, mas também se refere, de modo especial, ao movimento geral da vida humana, numa direção dotada de sentido, à luz da qual se podem entender os eventos políticos. A história torna-se então a luta pela sintonia com os parceiros na comunidade do ser, uma luta pela verdade em relação a Deus, aos seres humanos, à sociedade e ao mundo. Toda a sociedade vê-se sob o ônus da tarefa de, em suas condições concretas, criar uma ordem que dote de significado o fato de sua existência em termos dos fins divinos e humanos. Vou repetir. Toda a sociedade vê-se sob o ônus da tarefa de, em suas condições concretas, criar uma ordem que dote de significado o fato de sua existência em termos dos fins divinos e humanos. Então, uma sociedade que deixa de lado o divino ou uma sociedade que deixa de lado o humano tende à extinção. Então, tem os dois fins, divinos e humanos. Eric Feigley, um dos principais filósofos políticos de sua época, empreendeu seu estudo em resposta aos movimentos ideológicos de massa do começo do século XX, que tiveram sucesso em impor uma cegueira espiritual e uma amnésia social. Hã? Uhum. Então, esses movimentos ideológicos de massa do começo do século XX, né, eles empreenderam uma cegueira espiritual e uma amnésia social. Seu objetivo de Eric Feigley foi recuperar a verdade, uma abertura à realidade que incluísse as dimensões pessoais, sociais, históricas e ontológicas, reveladas pelas experiências e simbolizações mais diferenciadoras deixadas pela marcha humana no curso do tempo. Seu estudo seria a ocasião de uma redescoberta da ordem verdadeira como remédio para a crise moderna. Não uma tentativa de explorar as curiosidades do passado, mas uma investigação da estrutura da ordem em que vivemos no presente. Feigley é um dos poucos filósofos políticos a incluir as experiências de Israel como parte da busca da ordem política na história. Tornou-se costumeiro pensar a ciência política como voltada exclusivamente para a história pragmática. Feigley convida-nos a ponderar sobre a fonte metafísica da ordem e Israel e a Revelação apresenta sua interpretação da experiência política de Israel sob o símbolo da revelação. Para ele, a experiência do Deus transcendente
que estabeleceu uma aliança com Israel, figura ao lado da descoberta grega da vida da razão como um dos dois grandes saltos no ser ocorridos no mundo ocidental. É aquilo que a gente vem falando, as duas colunas, né? A Uhum. revelação e a filosofia grega, né? A revelação judaico-cristã e a filosofia grega. O presente volume analisa o salto israelita no ser contra o pano de fundo das civilizações antigas como uma contribuição para a compreensão da ordem na história. O drama de Israel resume os problemas associados com a tensão da existência conforme Israel esforçava-se por conciliar as exigências da ordem transcendente com as da existência pragmática, e assim torna-se paradigmática. A meta do estudo de Fegel era esclarecer a ordem do ser articulada no salto, no ser de Israel, para além do modo cosmológico da existência. A partir daquele momento, o Deus que transcende o mundo vai ocupar o primeiro plano, enquanto a participação na existência terrena recua para o segundo. Uma análise dos símbolos proporcionará a chave para avaliar o caráter distintivo de Israel. Abre aspas. Apenas Israel tinha a história como uma forma interior, enquanto as outras sociedades existiam na forma de mito cosmológico. Olha só, interessante. A ambição de Fegel era desenvolver uma ciência política que refletisse mais apropriadamente a plena gama da realidade humana. Vamos ficar por aqui? Uhum. Aí a gente, a gente vem agora na introdução, a simbolização da ordem. Uhum. Fegel expõe claramente o arcabouço conceitual no qual sua visão da ordem da história vai se desenvolver. Aí aqui a gente